Bom dia, meus queridos irmãos e amigos que estão conosco nessa manhã, por sinal, extremamente especial, maravilhosa, fantástica, em que a gente está comemorando a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo através desse final de semana, chamado final de semana de Páscoa. E nós começamos há 3 domingos atrás, ou aliás, 3 domingos atrás, né? Essa é a terceira reflexão que nós estamos fazendo hoje, a respeito do caminho da cruz, ou, como nós dissemos na primeira reflexão que nós fizemos, o tema foi exatamente esse aqui, a caminho da cruz, uma estrada de espanto, medo e esperança. Esse foi há 3 domingos atrás. E começamos exatamente aí, porque nós queríamos fazer a trajetória que Jesus fez, entender o que ele passou, sentir, se possível, o que ele sentiu nesse momento tão crucial da sua vida. E nós demos esse título ao texto que começou no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 32 a 34, onde nós fizemos a primeira caminhada, vamos dizer assim, com Jesus. E nós verificamos que quando Jesus diz assim, olha, eu vou para Jerusalém, E as pessoas que estavam com ele ficaram ou espantadas, ou com medo, ou com esperança naquele início da trilha deste caminho. Foi Marcos 10, 32 a 34, se alguém quiser depois conferir o texto que nós utilizamos. E nós descobrimos que nesse texto aí, nós tínhamos 2 grupos de pessoas que estavam seguindo Jesus. Um grupo chamado de discípulos, que nós explicamos aqui, inclusive, que era um termo interessante no grego, porque significava ho-autóis, ou seja, aqueles que eram considerados si mesmos, si próprios, ou seja, aquelas pessoas que tinham consciência de quem eram, o que estavam fazendo ali e para onde iam. E também tinha um grupo de pessoas chamado de pessoas que estavam seguindo a Jesus, só seguindo. Era aquela multidão que estava sempre em volta dele, mas que não tinha nenhum compromisso, nem nenhuma identidade com o próprio Jesus Cristo. E ali em busca dos milagres, dos sinais, prodígios, etc., que estavam acontecendo, mas não estavam seguindo verdadeiramente Jesus Cristo ali. E nós dissemos que, naquela ocasião, que quem vai seguir o caminho da cruz, precisa estar absolutamente consciente do que está fazendo. E era por isso que Jesus Cristo sempre pontuava, olha, eu vou para Jerusalém, eu vou morrer, vai haver problemas, vai haver dificuldades, porque ele queria que as pessoas estivessem conscientes do que estava acontecendo ali. E, finalmente, nós falamos também que os primeiros seguidores, eles se admiravam da coragem de Jesus. Esses eram os seguidores, os discípulos. Os segundos, esses que simplesmente seguiam, estavam com medo, conforme diz o texto. Mas, em terceiro lugar, a gente também tinha que entender que o caminho da cruz, ele não terminava na morte, mas sim terminava na esperança da ressurreição. E essa foi a primeira reflexão que nós fizemos junto com os irmãos há 3 domingos atrás. A segunda reflexão que nós fizemos com os irmãos domingo passado foi essa daqui. Getsemane 14, 33. Lembra, né? Nós classificamos o Getsemane como se fosse uma espécie de endereço. Getsemane 14, 33. Quem lembra ainda do que foi dito domingo passado? Eu vou logo sorrindo, né? São tantas coisas dentro da cabecinha da gente que às vezes fica difícil da gente lembrar. Mas eu comecei domingo passado perguntando assim, qual é o mapa das suas emoções? Como você, na verdade, classifica os lugares onde você viveu suas maiores emoções? E aí eu disse que
citei alguns exemplos da minha própria vida. E eu disse que as mais fortes, mais intensas emoções que Jesus viveu num lugar chamado Getsemane, ou Gatsemane, como se diz no original. E ali a gente entendeu que os versículos 32 a 34 também, 33 e 34 principalmente, eles falavam dessas três emoções que Jesus viveu intensamente ali. Quais foram elas mesmo? Quem lembra? Jesus Cristo foi tomado de pavor, lembra, né? E de angústia. E eu expliquei para os irmãos o que era pavor e o que era angústia. E nós dissemos também que o próprio Jesus Cristo diz assim: a minha alma está triste, profundamente triste até a morte. Então, ali nós tivemos as mais intensas emoções que Jesus viveu até hoje. E, não até hoje, mas até aquele momento especificamente. E também nós dissemos assim, que apesar de essas palavras não combinarem muito bem com Jesus, né? Jesus e pavor, Jesus e angústia, Jesus e tristeza profunda até a morte. Apesar disso, essas emoções expressavam exatamente a humanidade e a natureza humana de Jesus. Ele era gente de carne e osso, igual a mim e a você. Mas eu disse que também ele não nos levaria até a um passo da cruz, porque nós dissemos isso domingo passado também, que aqui no Getsemane Jesus Cristo estava a um passo da cruz. Nós dissemos que ele não nos levaria até um passo da cruz, sem também nos deixar orientações sobre três atitudes que eram fundamentais para nós termos essas atitudes quando nós estamos a um passo da cruz. Quais eram as três atitudes? Pensavam que eu não ia cobrar, né? Primeira atitude precisamos ter, quando estamos a um passo da cruz, primeira atitude de nós precisamos orar. Orar. Orar e orar. Ele já chega no Getsemane exatamente com essa disposição. Ele diz, fiquem aqui, porque eu vou orar. Para os 8 primeiros discípulos que ele deixa na entrada do Getsemane, ele não pede que orem por ele, nem que vigiem por ele. Pega mais 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, caminha um pouco mais com eles, deixa-os ali, recomenda que eles orem e vigiem, e ele vai orar sozinho. Mas a disposição dele, a determinação dele é de orar. A segunda coisa que nós dissemos foi o quê? E a segunda atitude que a gente precisa ter quando estamos a um passo da cruz é priorizar a vontade de Deus em detrimento da nossa. No final da oração dele, ele diz exatamente isso. Que se faça não a minha vontade, mas sim a tua vontade. Estamos orando. Temos essa determinação de orar. Agora, temos também a mesma determinação de dizer a Deus assim, mesmo nós orando com tanto afinco, não pense, Senhor, em fazer a minha vontade, mas faça a sua. Será que a gente tem a coragem de orar assim? Mas essa é a segunda atitude que a gente precisa ter quando nós estamos a um passo da cruz. Terceira atitude foi qual mesmo? Isso. É quando ele diz assim, levantemos ou levantem os discípulos que estavam cochilando, dormindo, e vamos. Ou seja, nós precisamos ter essa vontade, essa determinação para agir e enfrentar o inimigo de frente. Não deitado, não dormindo, não cochilando, mas cara a cara, frente a frente com ele. Ok? Então, esse foi o caminho que nós percorremos até hoje, certo? E quando a gente chega nesse momento de hoje, a gente chega exatamente naquilo que eu estou chamando hoje de fim
do caminho. Ou seja, o nosso tema hoje é exatamente de Jesus na própria cruz. Ou seja, o fim do caminho. Aquele caminho que começou lá naquela estrada, com a determinação de Jesus de ir até Jerusalém, ele se conclui hoje, aqui, agora, nesse instante, como sendo o caminho do fim, ou o fim do caminho. Nós estamos chegando exatamente no fim do caminho. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Tudo isso nós fizemos navegando pelo Evangelho de Marcos, né? Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículos 49 e 50, são os textos que nós vamos ler inicialmente hoje. Na verdade, nós iremos ler textos do capítulo 14, do capítulo 15 e do capítulo 16, certo? Mas esses dois textos, dois versículos iniciais, nos diz assim: Jesus Cristo falando no momento que está sendo preso no Getsêmani. Ele diz: todos os dias eu estava convosco, ensinando no templo, e não me prendestes. Mas isto é para que as Escrituras se cumpram. Então, deixando, todos fugiram. Então, deixando, todos fugiram. Ore comigo nesse momento. Paizinho Santo, Deus bendito, nós estamos buscando a Tua presença, queremos te agradecer o Teu carinho, o Teu amor, a Tua magnitude de misericórdia, graça e presença em nossas vidas, apesar de nós não merecermos nada disso, Pai bendito e Deus eterno. Nós queremos nesse instante dizer assim que estamos mais uma vez predispostos a Te ouvir, a abrir os nossos corações à Tua palavra, a sentir o Teu querer, Pai. Toma-me em Tuas mãos, usa-me nas minhas limitações, e que eu possa ser um instrumento para que a Tua palavra seja pregada nesse momento. E muito obrigado pela honra de ministrar a Tua palavra mais uma vez, no nome de Jesus. Amém. Muito bem. Tivemos o início do caminho, chegamos à beira da cruz no domingo passado, à porta da cruz no domingo passado, e aqui nós estamos entrando efetivamente no fim do caminho dessa jornada de Jesus Cristo. E esse fim desse caminho vai ser marcado por três coisas. Quais são as três coisas? Solidão, silêncio e separação. E essas serão as três observações que nós queremos fazer no dia de hoje. Em primeiro lugar, o caminho do fim, ele é marcado pela solidão. Pela solidão. É exatamente isso que o texto acaba de nos dizer. Evangelho de Marcos, capítulo de número 14, versículo 50, especificamente, quando ele diz assim: e deixando, fugiram todos. Não ficou, minha gente, ninguém, absolutamente ninguém. É desta forma lacônica até que se finaliza o dia dos apóstolos com Jesus Cristo, ou seja, o último dia de vida naquelas circunstâncias dos apóstolos com Cristo. Em vez de ser uma despedida fantástica, extraordinária, algo espetacular, algo assim fora do comum, a relação dos apóstolos com Cristo termina exatamente dessa forma, vamos dizer assim, um tanto quanto decepcionante. Tanto quanto não, decepcionante efetivamente. Com todo mundo deixando sozinho e fugindo, apesar de todas as juras que tinham sido feitas durante o dia. Ainda que você morra, eu vou morrer junto com você. Ainda que você seja preso, eu vou ser junto com você. Nada disso na hora H funcionou. No meio da noite escura, complicada, difícil, com cercados de guardas e de pessoas hostis, os apóstolos todos fogem. Mas Jesus, ele sabia disso. Jesus, ele tinha consciência disso. Ele sabia que estaria ali sozinho. Ele sabia que não ficaria ninguém com ele antecipadamente. Por isso, de certa maneira, não é algo que ele desconheça ou algo que o tome de surpresa.
Na verdade, ele já faz uma espécie de analogia na forma como ele, analogia dessa solidão, na forma como ele dispõe os discípulos ao longo do Getsêmani. Percebeu isso? Ele vem com o grupo, depois da ceia, com os 11, porque Judas não estava ali. Ele vem com o grupo, ele deixa 8 na entrada do jardim, do Getsêmani. Ele pega 3 e caminha com eles um pouco mais dentro do Getsêmani. Mas lá no final da pontinha ele está sozinho, absolutamente só. Isso foi uma lição que eu aprendi com um irmão da minha igreja, da minha antiga igreja, um irmão chamado Anísio. Uma vez, fazendo um curso de homilética, e eu pedi que cada um fizesse um sermão, ele fez um sermão que para mim se tornou inesquecível. E a frase que conclui, que define aquele sermão, é a que ele dizia assim: na vida, alguns nos acompanharão até a porta, outros irão conosco mais adiante, mas no final da linha, nós estamos sozinhos, absolutamente sozinhos. E não é assim não na vida? A gente tem um bocado de gente que vai com a gente até a porta dos problemas e das dificuldades. Tem alguns que caminham com a gente um pouco mais adiante, mas no final da linha, nós estaremos sozinhos, absolutamente sozinhos. E é preciso que a gente entenda isso, ou seja, ali naquele momento, Jesus Cristo, já pelo dispor dos discípulos ao longo do Getsêmani, ele sabia que ele iria ficar sozinho. E daí, todas as emoções que ele viveu naquele momento, naquele instante. Fato é que, na verdade, dali em diante, Jesus Cristo não veria nenhum rosto amigo mais, até o final, a conclusão da história dele na sexta-feira à tarde. Você está entendendo isso? Exceto por um breve olhar, uma troca de olhar breve entre ele e Pedro, na hora que Pedro nega pela terceira vez, exceto pelo momento em que ele tem um breve diálogo com João e com Maria, do alto da cruz, onde ele diz, mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Fora disso, Jesus Cristo não vê mais nenhum rosto amigo dali em diante. Muito pelo contrário. Isso haveria rostos hostis, rostos que estariam dispostos a destruí-lo completamente. Me diga uma coisa, como é ruim, nas horas mais difíceis da vida da gente, nós não contarmos com a face de um amigo que aguce o nosso rosto, é ou não é? O que é que diz Provérbio, capítulo 27, versículo 17? Ele diz assim: como o ferro com o ferro se aguça, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Como o ferro com o ferro se aguça, assim o rosto do homem afia o rosto do seu amigo. Afiar aqui significa dar força nas horas difíceis, complicadas, nos ajudar nos momentos em que nós mais precisamos, nas agruras da vida, nos dá resiliência quando nós estamos quase caindo no caminho. É assim que o rosto do homem afia o rosto do homem. Nós podemos estar na situação mais complicada possível de nossas vidas, mas se nós vemos um rosto amigo, a gente se reanima, porque a gente sabe que aquele indivíduo pode ajudar a gente naquilo que a gente precisa, naquilo que a gente necessita. Ou seja, nas horas de maior sofrimento, o rosto de um amigo por perto nos afia, nos fortalece para enfrentarmos essas agruras da vida, nos dá força para sermos resilientes, nos dá apoio e suporte quando nós mais precisamos desse apoio e desse suporte. Mas só que, dali em diante, para Jesus, todos os rostos seriam desconhecidos, perigosos, sorririam, mas de deboche, cuspiriam com prazer em humilhá-lo, o vendariam para que o esmurrassem e mandasse que ele profetizasse quem estava esmurrando ele.
esses não eram rostos amigos de jeito nenhum. Ou seja, em outras palavras, dali em diante, o trilhar do caminho de Jesus, o fim do caminho seria absolutamente na solidão. Entendeu? Como é o fim do caminho da cruz? É um caminho solitário. É um caminho em que nós estaremos sozinhos. Segunda coisa que nós podemos dizer é que esse caminho do fim é um caminho marcado pelo silêncio, completamente marcado pelo silêncio. No capítulo 14, versículos 60 e 61, nós lemos assim: e levantando-se o sumo sacerdote no sinédrio, perguntou a Jesus, dizendo: nada respondes? Que testificam estes contra ti? Mas ele calou-se e nada respondeu. E mais adiante, diz assim o versículo 61, e os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas, porém ele nada respondia. Mas Jesus nada respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava dele não estar respondendo nada a absolutamente ninguém. É muito difícil nós silenciarmos diante de acusações infundadas, é ou não é, minha gente? Quando você é acusado injustamente de alguma coisa, você gosta de ficar em silêncio? Você cala a boca e fica absorvendo aquilo dali? É muito difícil nós silenciarmos quando nós estamos diante das incoerências de que estamos sendo acusados. É muito difícil nós silenciarmos quando tudo pede de nós para que a gente possa rebater o que está sendo dito a respeito de nós. Mas não é essa a atitude de Jesus Cristo. Muito pelo contrário. Mesmo estando sob pressão, absoluta pressão, ele fica em silêncio. Em momentos de conflitos, em estado de agitação intensa interior, num burburinho emocional que não tinha mais tamanho, sob o peso esmagador de acusações injustas, mesmo assim, mesmo estando no lagar do sofrimento, sendo pressionado do jeito que ele estava ali naquela prisão, ali naquele momento, mesmo assim Jesus Cristo fica em silêncio. Ele faz a opção por ficar em silêncio, na verdade. Ou seja, sob intensa pressão psicológica, mesmo assim ele resolve silenciar e não responder. Por quê? Porque ele sabia que não adiantava falar ou discursar diante de certas pessoas que estavam na frente dele. Preste bem atenção. Jesus Cristo ele não faz opção por ficar em silêncio na frente de qualquer um. Notou isso no texto bíblico ou não? É interessante a gente notar isso. Quem é que Jesus não responde? Ou a quem Jesus não responde? São certos detalhes bíblicos que são interessantes, né? Ele não responde aos sacerdotes, ele não responde ao pessoal judeu. Ele dialoga muito mais, se bem que com frases muito breves, com aqueles que não são judeus. Pilatos e Herodes. Herodes e Pilatos. Mas ao sumo sacerdote, aos principais sacerdotes, aqueles que o acusavam com muito mais veemência, ele não responde. Por quê? Porque ele sabe que não ia adiantar. Estes queriam a sua morte de qualquer jeito, de qualquer maneira, de qualquer forma. Por isso ele não responde a maioria das vezes que são perguntadas a ele as coisas. Ele responde uma. Quando o sacerdote pergunta para ele assim, você é o filho de Deus? Aí ele não pode mentir nem silenciar. Aí ele diz, eu sou. Eu sou e você ainda vai ver a minha glória. Ainda mais. Aí ele responde. Mas de maneira geral, ele não vai responder àqueles que na verdade queriam a sua morte de qualquer jeito, de qualquer maneira, de qualquer forma. Ou seja, Jesus Cristo ele faz uma opção por um silêncio seletivo e deliberado a respeito daquilo que era perguntado a ele naquele momento. E é justamente esse silêncio que é a causa da admiração de Pilatos. Diz que Pilatos, observando tudo aquilo, ele ficava maravilhado de ver Jesus não responder. Não era de ver ele responder, mas de ver ele não responder. Enquanto Pilatos se admirava,
a multidão gritava o quê? Desesperadamente: crucificam, 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 crucificam. Ou seja, enquanto o silêncio de Jesus provocava admiração em um, provocava desespero noutros, na verdade, nessa hora aqui. Então, nesse instante, nós precisamos entender que o silêncio, preste bem atenção no que eu vou lhe dizer, o silêncio, ele nos abastece da presença de Deus. O silêncio, ele nos abastece da presença de Deus. O silêncio nos faz pensar nas melhores respostas. O silêncio nos dá controle sobre as nossas emoções. O silêncio, ele nos conscientiza dos cenários que nos envolvem. E o silêncio nos faz ouvir a voz do Espírito Santo apontando as saídas que nós não vemos. Entendeu? O silêncio produz tudo isso em nós. Mas é preciso que a gente tenha sabedoria a utilizar o silêncio. O que é que eu quero dizer para os irmãos e amigos que estão me ouvindo nessa manhã? Eu quero dizer assim, olha bem, o fim do caminho de Jesus é um fim de caminho solitário, vivido e marcado pela solidão, porque todos fugiram e só ele ficou. É um fim de caminho marcado pelo silêncio, esse silêncio que não é ruim, mas é um silêncio sábio, porque fortalecia o próprio Jesus, e era um silêncio que fazia ele ouvir a voz do Espírito Santo no coração dele, naquela hora e naquele momento. Terceira coisa que nós precisamos entender aqui é que, além de o fim do caminho, ele ser marcado pela solidão e ser marcado pelo silêncio, ele também é marcado pela separação. É um fim de caminho marcado pela separação. Capítulo 15 de Marcos, versículo de número 34, a gente lê assim: é a hora nona, e Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Elohim, Elohim, lama sabachthani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparastes? Por que me desamparaste? Este é, sem dúvida, o momento mais sensível, mais duro do caminho da cruz. Do finalzinho do caminho. Esse é o momento mais complexo e mais complicado que Jesus experimenta, que é justamente a separação do Pai. A separação dele de Deus. Jesus Cristo já havia sofrido uma espécie de separação de Deus no momento da encarnação. Porque Deus é Espírito e ele encarnou. Ou seja, de certa maneira, ele se separou do Pai. Ele tornou-se homem, separando-se do Pai naquele instante. Mas essa separação da encarnação, ela foi suprida pela estreitíssima relação que Jesus Cristo tinha com o próprio Deus. De modo que, vamos dizer assim, essa separação foi sentida, mas não tanto quanto essa aqui e agora do Calvário. Agora se impunha uma separação real e radical, absolutamente radical nesse instante. Porque era a separação do que era divino do que era pecaminoso. Jesus Cristo ele iria carregar com ele e nele todos os nossos pecados. Todos os nossos pecados. Naquela hora, Jesus Cristo estava carregando todos os pecados de Hitler. Você já pensou? Nele. Todos os pecados de um Herodes estavam nele. Você já pensou? Todos os pecados, por exemplo, de um Luiz Garavito, que é o serial killer mais contundente que se já viu até hoje, tendo morto mais de 130 jovens, oficialmente. Na verdade, se acha que ele chegou a matar 400 pessoas. Você já pensou o que é Cristo carregar o pecado desse homem consigo, se fazer pecado, assumir esses pecados? Também, todos os pecados do maníaco do parque, Jesus Cristo carregou naquele dia.
todos os pecados do maníaco do parque. Como também Jesus Cristo carregou todos os pecados de um sujeito chamado Antônio Carlos Paixão de Melo, que são horríveis, terrivelmente horríveis. Você já pensou nisso? Deus não podia estar em Cristo nessa hora e nesse momento, pela santidade de Deus. Não tinha como coadunar as duas coisas de forma nenhuma. Por isso que Jesus Cristo diz assim: Deus meu, por que me desamparastes? Na verdade, entenda bem que no original grego, essa palavra desamparastes, ela quer dizer ser deixado para trás em algum lugar. São duas palavras que se juntam aí. Deixar em algum lugar. Então, desamparar aí significa ser deixado para trás em algum lugar. O que Jesus Cristo está dizendo é assim: Deus meu, por que você me deixou para trás em algum lugar? Ou em algum lugar do passado você me deixou para trás. E eu não sinto mais você nesse instante. Eu não estou sentindo você. Ou seja, aqui nós temos efetivamente o momento de maior dificuldade da vida de Jesus Cristo, que é exatamente ele se sentir separado do Pai, separado de si mesmo, vivendo a sua plena humanidade nesse instante. Então, desamparar significa ser deixado para trás em algum lugar, ser abandonado, desligado, deixado sozinho, experimentar o distanciamento de alguém que se foi, que a gente sente falta dessa pessoa. E no caso dele, o próprio Deus. Viver essa separação era o ponto nevrálgico, absolutamente nevrálgico, da crucificação de Jesus Cristo nesse momento. Ou seja, desse fim do caminho. Era a dor mais profunda que Jesus Cristo poderia experimentar. De todas as angústias imagináveis. Era exatamente isso. Era o inimaginável acontecendo na vida dele. O inimaginável acontecendo na vida dele. Ou seja, aqui se estabelece o mais sublime sacrifício que traria a salvação para todo o universo. Está entendendo o que eu estou lhe dizendo? É aqui nesse instante. É aqui nessa hora. É quando Jesus Cristo absolve de toda a humanidade todos os pecados do mundo e salva esse mundo, e salva esse universo, e salva essa humanidade. Entendeu, meu querido irmão? Por que o dia de hoje ele é tão importante? Porque ele é tão crucial. Essa palavra crucial vem de cruz. Ele é tão fundamental, essencial para a vida de todos nós. É exatamente por conta disso que eu estou lhe dizendo nesse momento. Ou seja, na verdade aqui a gente encontra o cerne, o X da questão da salvação da humanidade. Então, recapitulando, o fim do caminho, ele é marcado por três coisas. Quais são as três coisas? Solidão, silêncio e separação. É fácil memorizar, né? 3 S, né? Solidão, silêncio, separação. Esse é o fim do caminho. Para concluir, eu quero lembrar algumas coisas aqui para os irmãos. Jesus Cristo morreu. Jesus Cristo foi sepultado num sepulcro como esse daqui, onde você tem a entrada aqui, a rocha que fecha a entrada, rolava-se para cá para fechar a entrada, e aqui você tem o local onde ficava o corpo, e aqui uma espécie de degrauzinho de banco, onde se sentou o anjo quando as mulheres foram observar as últimas coisas que precisavam fazer com o corpo de Jesus Cristo na manhã do domingo. Mas o que é que eu quero dizer para os irmãos? Eu quero dizer o seguinte: abra sua Bíblia no capítulo 16 de Marcos, versículo 4. Esse texto diz assim,
que aquelas mulheres no domingo de manhã, bem cedinho, dia como hoje, bem cedinho, elas saíram para ir ao sepulcro, mas elas saíram com um problema a ser resolvido. E elas diziam umas para as outras assim: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? É por isso que eu coloquei esse desenho aqui, para que os irmãos pudessem imaginar. Essa pedra, ela pesava toneladas. Impossível para um grupo de mulheres franzinas rolar isso daí, não haveria força de forma alguma. Mas qual é a primeira lição dessa conclusão que a gente quer tirar com os irmãos aqui? A primeira delas é o seguinte, veja bem. Às vezes, aquilo que nós imaginamos ser um terrível problema, ele já foi resolvido por Deus. Ele só não entrou ainda no nosso campo perceptivo das soluções já dadas por Deus. Amém? Amém. As mulheres saem com um problema, não saem com um problema sério. Quem é que vai remover essa pedra para que a gente entre? Elas saem com um problema. O que elas não sabem é que o problema já está resolvido há muito tempo. É que o problema já era. Que o problema não existe. Tá ligada? Tá ligado, meu irmão? Enfim, muitas vezes nós pensamos que estamos com problema, mas esse problema Deus já resolveu para nós. E isso só não entrou ainda no nosso campo perceptivo, na nossa percepção. Ainda não temos essa percepção, mas o problema já está resolvido. O que é que diz o texto a seguir? Diz assim: e olhando, quando chegaram no sepulcro, viram que a pedra já estava revolvida. E é a observação que é muito interessante. O texto diz assim: e essa pedra era muito grande. Quando chegaram lá, a pedra já não estava mais no lugar. E essa pedra era muito grande. Ou seja, o problema era muito grande. Era muito sério naquele instante. Mas entenda bem uma coisa que eu vou lhe dizer. Quando a pedra é muito grande para nós tirarmos do nosso caminho, Deus providencia alguém que atira com a maior facilidade do mundo para cada um de nós. Para cada um de nós. Eu não sei qual é o seu problema. Não tenho a menor ideia do tamanho dele. Eu não sei se você tem vivenciado momentos de solidão com os seus problemas. Não sei se você tem vivenciado momentos de silêncio com o seu problema. Eu não sei se você tem vivenciado momentos de separação de pessoas de quem você ama por conta do seu problema. Não sei. Eu só sei uma coisa. Se você está no caminho da cruz, solitário, silencioso e separado de quem você ama, entenda que existe um Deus que pode arrumar completamente a sua vida novamente. Reorganizar a sua vida novamente. E aquilo que você pensa que é um problema muito grande e extraordinário e pesado, que você não pode resolver, Deus mesmo, Ele providencia quem possa tirar essa pedra do seu caminho sem esforço nenhum, absolutamente nenhum. Amém? Amém. Segunda coisa que eu quero dizer para os irmãos é que entenda bem o seguinte: o fim do caminho não é o caminho do fim. O fim do caminho não é o caminho do fim. Existe uma grande diferença na troca dessas palavras aí. A cruz, ela não é o fim do caminho. Você ainda vai se sentar com quem você anseia sentar à mesa. Vê bem o que diz o capítulo 16, versículo 5. Diz assim, capítulo 16, aliás, versículo seguinte. Finalmente, Jesus Cristo apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa. Finalmente, Jesus Cristo apareceu aos 11,
estando eles sentados aonde? À mesa. Você lembra que eu disse para você que o fim do dia de Jesus Cristo com os apóstolos, o último dia, o dia da ceia, etc., terminou de uma maneira lacônica, triste, horrível, com todos eles fugindo, não foi assim? E é como se ali a história quebrasse, a história entre ele, Jesus Cristo e os apóstolos. Só que no capítulo 16 aí a gente vai ler que finalmente Jesus Cristo apareceu aos 11, estando eles assentados aonde? Você percebe como é interessante? O último ato de Jesus Cristo em comunhão com os apóstolos foi na mesa. Foi na mesa, meu irmão. Foi na ceia do Senhor. Não foi? Agora, a primeira aparição de Jesus Cristo é aonde? Na mesa, aonde eles estão sentados mais uma vez. Então, aquilo que poderia parecer o fim do caminho, terminado de uma forma triste, lacônica, como eu disse, agora é como se a gente dissesse assim, olha, a mesma história que foi parada na mesa, ela agora continua na mesa, junto com os discípulos. Então entenda que o fim do caminho não é o caminho do fim na sua vida. Entendeu? Tem muita gente que, na verdade, acha que chegou ao fim do caminho. Pensando que não tem mais jeito, dá um passo adiante e acredita que está no caminho do fim. Que não tem mais jeito nenhum, mas não é assim, de jeito nenhum. Por quê? Porque o fim do caminho não é igual ao caminho do fim. A história que foi interrompida na sua vida, numa mesa, ela vai continuar com Jesus Cristo também numa mesa. Lembra do Salmo 23, que é que diz lá? Prepares uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, e o meu cálice transborda. Você está entendendo que Jesus Cristo, depois de ressurreto, ele está fechando todos os pontinhos, ele está reatando todas as situações, ele está refazendo tudo aquilo que precisava ser refeito. É exatamente assim que ele é. Resolve os nossos problemas antecipadamente. Reata as nossas relações, os nossos relacionamentos com ele, antes mesmo da gente pensar em como isso vai ser, mas vai ser do jeito que ele faz perfeitamente. E a última coisa que eu quero dizer para os irmãos nessa manhã é que, entenda bem, a cruz, ela se tornou o portal para o céu. A cruz, ela se tornou o portal para o céu. Diga isso comigo. A cruz, ela se tornou o portal para o céu. A cruz não é o fim do caminho, nem é o caminho do fim só. Ela é uma passagem. Do mesmo jeito que o nome Páscoa significa passagem, certo? A cruz, ela se transformou numa passagem para o céu. É uma porta que se abriu para o céu, mas que a gente só passa por ela. Só tem uma porta. Não tem nem duas, nem três, nem quatro, nem cinco, nem 10 portas de jeito nenhum. O que é que diz aí o finalzinho do capítulo 16, versículo 19? Diz assim, ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. É nesse momento que a cruz ela se transforma num portal para o céu. O Senhor Jesus foi recebido aonde? O Senhor Jesus foi recebido no... Ele passou por aquela porta, por aquele portal. E aí ele sentou-se aonde? Do lado direito de Deus, nesse instante, Deus Pai. A cruz, portanto, meu amado,
não é mais um instrumento de morte, não é mais um instrumento de tortura, como ela era anteriormente, mas ela se tornou uma porta vazada que nos dá acesso ao céu, ao nosso Deus e ao nosso Senhor. Mas existe mais uma coisa interessante para a gente observar aqui, é que eu disse que o momento mais crucial desse caminho da cruz foi o momento de separação entre Jesus Cristo e Deus, por causa dos nossos pecados. Não haveria como Deus estar junto ou sentindo os pecados que nós carregamos com a gente. Então, a santidade dele fazia com que isso não fosse possível. Logo, Jesus Cristo separou-se de Deus naquele instante. Não foi assim que eu disse? Mas agora Jesus Cristo está onde? No céu, à direita do Pai. Sentado ao lado do Pai. Ou seja, agora não tem mais separação entre Jesus Cristo e Deus Pai e Jesus Cristo, mais uma vez. Assim como também, para todo aquele que aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, não existe mais separação entre nós e Deus, por conta de que os nossos pecados foram perdoados uma vez por todas, através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Entendeu tudo direitinho? É assim que é. É desse jeito que a cruz, ela se transforma numa porta para o céu. Curve sua cabeça, ore comigo nesse instante.